Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou Ana Lúcia Castelo, sou trainer de EMDR, que é uma abordagem terapêutica, né, que foi desenvolvida pela psicóloga Francine Shapiro nos anos 80. Então a gente hoje dá treinamentos aqui no Brasil pela Tapia Counseling Psychological Service, da doutora Rob Adra Tapia, que é uma grande parceira. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente falar de um assunto que é bem interessante. Eu queria mostrar para vocês, aqueles que conhecem e aqueles que ainda não conhecem, as 8 fases de um tratamento bem planejado. É muito interessante quando a gente pensa em terapia psicológica, a gente pensar que o planejamento do tratamento é uma coisa extremamente importante. E eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a minha experiência como treinadora de EMDR e trabalhando com essa abordagem terapêutica que simplesmente mudou a minha vida profissional. Boa noite a todos que estão entrando. Então, eu queria dizer o seguinte, que o EMDR a sigla quer dizer dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. É uma abordagem psicoterapêutica assim integrativa. A Francine Shapiro dizia que essa abordagem ela é compatível para o uso com todas as outras abordagens. Isso querendo dizer que nós, que já temos um referencial teórico e prático dentro da psicologia, a gente não deve abandonar o que a gente já aprendeu. E essa abordagem ela tem sido, assim, de uma certa forma, pesquisada de uma maneira bastante intensa em todo o mundo e tem uma comprovação científica bastante importante para o tratamento dos traumas. O MDR tem um grupo de protocolos que são padronizados, que a gente pode estar usando em diferentes situações terapêuticas e comorbidades associadas. Então, desde os anos 80, a abordagem terapêutica do MDR tem sido utilizada para tratamento de traumas. A Francine Shapiro iniciou o trabalho do MDR com veteranos de guerra, que é a população teoricamente mais traumatizada do mundo. Esses veteranos eles desenvolvem estresse pós-traumático, desenvolvem várias comorbidades em cima do estresse, fobias múltiplas. No modelo teórico do MDR, a gente utiliza a visualização, que é muito importante, de um processamento adaptativo de informação. Esse modelo se baseia no sistema do processamento adaptativo de informação, que entende que o nosso cérebro tem a possibilidade de acolher as memórias quando elas são funcionais nesse processamento e deslocá-las para alguns locais do cérebro quando elas não são funcionais. Então, esse modelo, gente, postula que uma grande parte da patologia que o ser humano apresenta se deve a uma codificação mal adaptativa do processamento incompleto das experiências de vidas adversas. Então, as pessoas vivem experiências traumáticas, experiências disruptivas e a patologia começa a se desenvolver a partir daí. Eu fiz há um mês atrás uma live sobre o estudo ACEs, onde a gente falava do quanto é importante nós, psicólogos, enfatizarmos dentro da nossa conceitualização clínica o quanto as experiências adversas da infância são importantes para que a gente faça o reprocessamento e depois a gente consiga trazer os traumas que os nossos pacientes trazem de uma maneira bastante importante. Então, o MDR é uma abordagem terapêutica, como eu falei,
né? Ele é uma abordagem terapêutica faseada, ela tem 8 fases, né? E ela está dentro de um processo das 3 pontas importantes, passado, presente e futuro, que vão facilitar o nosso trabalho quando a gente vai retomar o processamento com a tentativa de fazer uma integração normal das informações, né? Então, essa abordagem, ela tem como alvo as experiências passadas do indivíduo, né? A gente primeiro traz a queixa que o indivíduo traz ao nosso consultório, depois nós buscamos experiências passadas, né? Procuramos os disparadores no presente e os potenciais desafios que o nosso paciente tem no futuro. Então, quando a gente faz esse trabalho, a gente pode conseguir, como resultado, né, um alívio dos sintomas apresentados pelo nosso paciente, uma diminuição ou eliminação do sofrimento, que vai, assim, de uma certa forma, sendo produzido pelaquela memória perturbadora que está ali armazenada disfuncionalmente, né, e a pessoa vai melhorando, vai sentindo um alívio daquelas sensações corporais, das emoções, e principalmente ele traz uma resolução daqueles gatilhos, né, dos disparadores atuais que muitas vezes dão um start para que a pessoa ative de novo a memória traumática, né? O MDR, a gente percebe, e eu orientaria vocês a pesquisarem, né, na Biblioteca Francine Shapiro, na biblioteca dos sites de vários países da MDR Europa, de alguns países da América Latina, alguns dos Estados Unidos também, e no nosso site da Associação Brasileira de MDR, da qual eu sou hoje presidente, a gente tem alguns relatos de pesquisas feitas com MDR já aqui no Brasil, e muitas pesquisas ainda sendo iniciadas, né? Então, os estudos de pesquisas controladas começam a acontecer, né, para tratar assim vários tipos de populações, principalmente aqueles que apresentam estresse agudo, estresse crônico, estresse pós-traumático, traumas complexos, né, transtornos de personalidade de uma maneira geral, agressão sexual, pânico, luto, fobias de uma maneira geral, os transtornos de ansiedade com MDR. Hoje eu estava falando com uma paciente médica que a gente tem tido um resultado muito expressivo trabalhando os transtornos de ansiedade com o MDR. Então, é muito importante a gente saber que essa é uma abordagem que a gente tem uma conformação bastante importante de pesquisas, de estudos randomizados que estão sendo feitos nessa área e já estão publicados há muitos anos, né? São já milhares de pesquisas já publicadas, né? Não é verdade que o MDR não é uma terapia que tem evidências científicas importantes, né? Algumas pessoas que infelizmente não têm conhecimento, né? As pessoas às vezes publicam coisas que podem denegrir a imagem de um trabalho que é feito com tanta seriedade, por puro desconhecimento, né? Eu diria até que ignorância, né? Porque eu, quando vou fazer uma live dessa, eu me preocupo em pesquisar, em conversar, em ver estudos científicos mais atuais, para poder estar trazendo para o nosso, para as pessoas que acompanham a gente, experiências fidedignas, experiências que podem, de uma certa forma, compactuar com o que a pessoa está vivendo no momento, né? A gente tem dentro do MDR diretrizes internacionais bastante importantes, né, de instituições como a Associação Psiquiátrica Americana, a Associação de Psicologia Americana, o Departamento de Assuntos de Veteranos de Guerra, a Administração de Abuso de Substâncias e Saúde Mental dos Estados Unidos, a Associação Internacional de Estudos de Estresse Pós-Traumático, e aqui no Brasil a gente tem um Conselho Federal de Psicologia que entende a terapia de MDR como uma terapia que
que deve e pode ser utilizada na prática clínica do psicólogo, desde que ela seja utilizada com as nuances éticas que são peculiares do exercício do psicólogo. Isso é muito importante, né? Que nós, como psicólogos, nós temos uma identidade terapêutica que a gente precisa estar dentro de toda a estrutura ética que o Conselho Federal de Psicologia nos auxilia, mostrando da importância dela, né? Então, hoje a gente tem os principais conselhos de psicologia do Brasil, regionais de psicologia, os CRPs, que emitiram pareceres favoráveis para o uso da terapia de EMDR aqui no Brasil. Então, a gente tem hoje uma tranquilidade no nosso trabalho, porque é um trabalho que está embasado em cima de publicações científicas, de vários tipos de trabalho que foram, de uma certa forma, desenvolvidos, né? Qual é o propósito do EMDR? Né? Servir de base para que a gente possa trabalhar os nossos pacientes no sentido de reprocessar as experiências traumáticas de uma maneira tal que a gente possa conseguir aliviar o sofrimento humano e auxiliar os indivíduos e a sociedade a perceberem plenamente o potencial do desenvolvimento dele, minimizando os riscos de danos durante a aplicação. O paciente de EMDR, ele busca com o objetivo de alcançar os efeitos mais profundos e complexos num período de tempo curto. A terapia de EMDR é conhecida como uma terapia que tem um reprocessamento muito mais rápido, um reprocessamento inclusive conhecida como terapia em velocidade máxima, né? Onde o paciente pode manter a estabilidade dele dentro de um sistema familiar social de uma maneira tal que ele se sinta mais equilibrado, né? Como eu falei antes, o modelo do MDR é um modelo psicoterapêutico composto de princípios, procedimentos e protocolos, né? Isso é bem importante. Nós temos quase 1000 protocolos, né? Eu, pelo menos, tenho 6 livros ali em cima de protocolos, livros grossos, né? Que foram editados pela doutora Marilyn Luber, né? Minha amiga, que eu tenho, assim, uma grande admiração por ela. Então, a gente pode estar servindo os nossos pacientes, utilizando essa abordagem principalmente com o uso dos movimentos oculares, né? O MDR, gente, é uma ciência psicológica e ela está dentro do espectro, dentro de todo o estudo que tem sido feito das neurociências, né? Então, o MDR vai integrar elementos de teorias psicológicas de uma maneira geral, por exemplo, da teoria do apego, da teoria do comportamento, né, a teoria cognitivo-comportamental, humanista, sistêmica, psicodinâmica e somática, né? Então, na psicoterapia, por exemplo, baseada no cognitivo-comportamental, a gente pode trabalhar uma série de situações, né, dentro de um conjunto padronizado de procedimentos, e os protocolos clínicos também são utilizados, né? Então, a gente utiliza o MDR buscando algo assim bastante importante, onde a gente percebe que aquelas informações que são armazenadas em redes de memórias contendo pensamentos, emoções, imagens, memórias auditivas, visuais desadaptativos, a gente pode reprocessar de uma forma tal que as pessoas às vezes vão se sentindo infinitamente melhor. Então, essas experiências traumáticas, né, elas podem produzir bloqueios na capacidade adaptativa do sistema de informação do indivíduo, que, gente, vai impedir, né, a resolução dos eventos traumáticos ou perturbadores que o paciente viveu. Hoje, atendendo uma paciente, eu disse para ela: esse trauma que você sofreu na infância, você carrega com ele desde lá, e por isso que você não sente que você consegue se sentir feliz, tranquila. Por quê? Porque todas
as nuances do trauma estão armazenados em um lugar do cérebro onde você não consegue ter um acesso e aquilo volta a incomodar de acordo com o que você vive no teu dia a dia, né? Então, o resultado do processamento adaptativo de informação é o aprendizado que a pessoa vai ter, onde você vai aliviar as experiências traumáticas que a pessoa viveu. Esse alívio da perturbação emocional e somática vai possibilitar respostas mais adaptativas e integradas, né? Então, esse processamento adaptativo de informação do cérebro, ele facilita com que a pessoa possa, de uma certa forma, reprocessar aquelas experiências traumáticas por meio da estimulação bilateral, que pode ser tátil, pode ser visual e pode ser auditiva. Nós temos hoje vários aparelhos que nós utilizamos para esse trabalho. Então a gente vai usar estratégias específicas, né, para a gente estimular o cérebro do nosso paciente com o objetivo de acessar as informações que foram armazenadas de uma maneira disfuncional. A gente estava falando do método, né? O MDR ele utiliza procedimentos psicoterapêuticos específicos, né? Primeiro a gente acessa as informações existentes, né? Depois a gente vê as novas informações que aparecem, tá? Depois a gente vai facilitar o processamento de informações, de uma certa forma, tentando fazer com que a gente acesse as redes de memória que estão totalmente desadaptativas para a gente poder fazer o reprocessamento, né? As etapas do MDR, elas são utilizadas para a gente acessar e processar essas informações que a gente trouxe lá da memória do paciente, pouco a pouco, né? Então, quando a gente utiliza essas 8 fases do MDR para a gente tratar os traumas, a gente garante uma estabilização do paciente e a reavaliação suficiente do paciente para que ele reprocesse as memórias traumáticas e perturbadoras, né? Na fase 3 a fase 6, a gente tem passos padronizados, né, que devem ser seguidos para a gente alcançar uma fidelidade da situação que a gente está trabalhando. É muito importante a gente seguir o protocolo à risca. Quando a gente faz isso, a gente consegue, de uma forma geral, ter resultados bem expressivos, né? Nas outras 4 fases, a gente tem que alcançar os objetivos uma por uma. Tá? No entanto, pode ser um processo lento, pode ser um processo mais, de uma certa forma, rápido, né? Portanto, a gente vai utilizar muitos elementos que podem ser bastante úteis para a gente fazer o reprocessamento ser mais rápido. No protocolo padrão, que é o protocolo que a gente mais utiliza, né, que é o protocolo básico, que ele está embasado em cima de 3 vertentes, passado, presente e futuro, a gente busca sempre os eventos do passado para ter uma resolução adaptativa desse passado, né, que está provocando tanta perturbação, que isso é importante, né, e depois a gente conseguir ter uma resolução desses eventos para que a pessoa consiga reprocessar e encarar algumas situações futuras de uma maneira diferente, né? É importante, gente, a gente pensar o que podemos fazer em relação a todo o trabalho com MDR, né? Como eu disse para vocês no início, o título dessa live é um título interessante, que a gente chama vocês para conhecerem as 8 fases do MDR de um tratamento planejado. Né? Depois de falar um pouco sobre o que é o MDR, depois de falar um pouco sobre o modelo adaptativo de informação, eu vou falar sobre esse protocolo faseado, né? Que é uma maneira diferente da gente trabalhar, da gente, de uma certa forma, conseguir trazer para o nosso paciente um cenário bastante importante, né? A fase de história clínica, que é a fase 1,
nessa fase é super importante, e a Francine Shapiro dizia que essa fase ela pode continuar durante toda a terapia, né? É uma fase longa, porque à medida que você vai conhecendo o seu paciente, você vai, de uma certa forma, mostrando para ele que ele pode trazer novas queixas que vão emergindo na consciência dele, né? Então, nessa primeira fase, na história clínica, o terapeuta procede ao levantamento de um histórico bem detalhado da vida do paciente. No nosso trabalho como trainer, a gente tem uma história clínica bem sedimentada, onde a gente conhece o paciente de uma maneira bem criteriosa, né? Os nossos alunos têm se beneficiado muito dessa história clínica, porque a gente tem conseguido mostrar para ele da importância da história clínica durante todo o trabalho. Que é o terapeuta que faz uma história clínica perfeita, ele vai ter uma condição de trabalhar de uma maneira tão ideal, porque nas horas que ele tiver com bloqueios no reprocessamento, ele pode utilizar dados da história clínica para poder fazer o desbloqueio desse reprocessamento. Então, quando o terapeuta tem essas informações, ele vai ter que, de uma certa forma, desenvolver, principalmente, gente, no meu entender, esse vínculo terapêutico, ele é bem facilitado, né? E dentro desse treinamento que a gente ministra, né, da doutora Robi Adra Tapia, a gente faz a história clínica, que é a fase 1, com a fase 2, concomitantemente. Enquanto a gente instala os recursos, a gente vai fazendo algumas perguntas para ter mais conhecimento sobre nosso paciente, né? Quando a gente desenvolve esse trabalho, a gente vai fazer um plano de tratamento junto de uma conceitualização de caso bem elaborada, que eu particularmente acho que essa é uma das coisas bem legais do MDR. A gente pode conceitualizar e esse plano de tratamento ser algo bem criterioso, onde a gente sabe exatamente o que nós vamos trabalhar. A gente vai buscar o que trouxe o paciente para a terapia, quais foram as vivências que esse paciente teve para que ele pudesse desenvolver esses eventos traumáticos e esses eventos acompanharem ele por uma vida toda, né? Mas o mais importante para nós é a gente pensar que uma das características incomuns do MDR é que muitas vezes a pessoa que procura tratamento não precisa discutir memórias conosco em detalhes. Porque a terapia de MDR é uma terapia de reprocessamento, não é uma terapia de fala. Nós já tivemos oportunidade de tratar pacientes que durante todo o trabalho não falaram sobre a sua queixa. E isso é uma coisa muito boa, porque tem pessoas que não procuram terapia pela vergonha que elas têm, e a vergonha a gente sabe o quanto é uma emoção extremamente paralisante, né? As pessoas não procuram porque têm vergonha, de uma certa forma, de trazer aquela queixa à tona, tá? Então, outras pessoas se sentem super à vontade, né, de falar, falam coisas específicas, trazem exemplos, trazem imagens, trazem uma série de coisas que são importantes para nós, porque a gente pode estar trabalhando o nosso paciente de uma maneira geral. Eu disse a vocês que no treinamento que a gente ministra, nós flutuamos entre a fase 1 e fase 2. E eu acho isso fantástico, né? E um dos recursos que a gente utiliza na fase 1 e na fase 2, eu vou ensinar vocês aqui agora. No primeiro dia que o meu paciente chega, prazer também, Cláudia, ter você aqui. Primeiro dia que meu paciente chega, eu já instalo recursos. Os 3 primeiros recursos que a gente orienta a instalar é a respiração. Imagine, hoje eu atendi uma paciente e eu pergunto para ela, você costuma se autorregular respirando profundamente? Ela disse, não, eu não valorizo muito isso. A respiração, gente, para nós, né, é muito importante, porque é ela que pode dar
no nosso cérebro, ela pode dar uma conotação especial para o teu cérebro entender como ele vai se autorregulando, se você vai inspirando e expirando lentamente, procurando um lugar seguro nele, procurando estar aqui agora, né, procurando uma identidade mais tranquila. Então, nosso cérebro precisa desse treinamento, né? E a respiração é muito importante para esta situação. Eu vou ensinar vocês a respiração do quadrado, tá? Que é uma respiração que a gente utiliza no nosso treinamento, que é a respiração tática, tá? Para que vocês possam estar aprendendo, ensinando aos seus filhos, ensinando a amigos. Então, você inspira do lado direito do quadrado, segura o ar. Expira do lado esquerdo, segura o ar. Inspira do lado direito, segura o ar. Expira do lado esquerdo, segura o ar. Essa respiração ela é bem legal, porque é uma respiração fácil. Acreditem vocês que eu tenho alguns executivos que eu ensinei a respiração do quadrado, e esse rapaz, um deles, utiliza um quadro. Ele colocou um quadro na frente da cadeira dele, porque ele tinha dificuldade de falar em público, e ele colocou um quadro na frente da cadeira dele para quando ele fosse começar uma reunião, ele utilizasse a respiração tática para se autorregular, né? Esse é o primeiro exercício que eu gostaria de ensinar a vocês que não conheciam. Quem conhece, vamos fazer um pouquinho. O outro é o abraço da borboleta, que é um recurso que foi elaborado pelo Inácio Jareiro e pela Lucina Artigas, que são nossos grandes colegas de Aliança Latino-Americana de MDR, que é uma aliança que foi formada agora em 2021, e eles são mexicanos, e eles trazem para a gente esse grande legado do abraço da borboleta, que é um recurso que tem sido utilizado no mundo inteiro, principalmente em situações de catástrofes, desastres naturais, etc. Tá? Grata a isso, Jareiro e Artigas. Tá? Então, vocês colocam os dedos polegares cruzados, vocês procuram o nosso ossinho da clavícula e colocam os dedos abaixo dos ossos do ossinho da clavícula e fazem uma estimulação bilateral. Ensine aos seus filhos para que eles possam se beneficiar desse recurso, né? Porque quando você está muito ativada, se você faz a respiração conjuntamente com o abraço da borboleta e alguma instalação de alguma crença positiva, você consegue mudar o teu estado de uma maneira muito facilmente, tá? Então, a gente vai trazer agora a fase da preparação. A fase da preparação é a segunda fase do MDR, tá? É muito interessante quando nós pegamos pacientes muito traumatizados, gente, a gente fazer uma fase de preparação bem tranquila, sem pressa, fazer uma fase de preparação onde o nosso paciente possa se beneficiar dele, né? Nessa fase, a gente fala um pouco sobre o MDR. Eu tenho explicado um pouco o MDR para os meus pacientes, utilizando todo esse material que eu vou mostrar a vocês. Nós disponibilizamos no nosso curso de formação em MDR. É um material super rico, um material que de uma certa forma ajuda os nossos alunos a começarem a trabalhar com MDR. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito importante que os nossos alunos tenham esse material. Essa prancha, ela é uma prancha que está na internet, foi desenvolvida por um grande terapeuta de MDR, que trabalhava com veteranos de guerra, e aqui nós explicamos para o nosso paciente que aqui é o cérebro de um paciente antes de uma sessão de MDR, quando ele tem assim o hemisfério esquerdo totalmente tomado pela emoção do evento traumático, e aqui nós temos o cérebro do nosso paciente depois de uma sessão de MDR, depois de todo um trabalho feito em uma sessão. Esse material é importante a gente ter.
Fora isso, eu trago para os meus alunos, né, 2 historinhas em quadrinhos de criança e de adolescente que explicam a terapia de EMDR. Desde o início, aqui é um cidadão que tem medo de avião e como ele faz numa história de quadrinhos, como ele faz para se livrar dessa fobia. Para as crianças, a gente desenvolveu a sacolinha dos pensamentos, que é uma sacola que foi idealizada pela Ana Gomes, que ela traz a sacola dos pensamentos negativos, né? Então o paciente tem, a criança, a gente explica para a criança o quanto esses pensamentos negativos podem impedir que ela funcione bem na vida dela, que ela faça coisas positivas. Aqui a gente tem a resolução de como esvaziar a sacolinha dos pensamentos. E esse material, como eu falei antes, ele é disponibilizado para os nossos alunos. A gente tem também aqui, para vocês entenderem um pouco o que eu falei anteriormente, uma prancha do cérebro, né, onde a gente explica que aquelas memórias que não são adaptativas, ou sejam, memórias disfuncionais, elas ficam armazenadas de uma maneira em forma e estado separada das memórias funcionais do nosso paciente. Então aqui é como se essa parte vermelha fossem essas memórias disfuncionais que elas vão, gente, se ligando a memórias que tenham o mesmo estado específico que as memórias que o paciente sofreu num trauma ou numa situação difícil, tá? E pra gente trazer para vocês, a gente traz o nosso plano de tratamento que a gente entrega bem criterioso para que a gente possa trabalhar os nossos pacientes. Para vocês verem, nós colocamos a queixa do paciente, os sintomas que eles apresentam, os disparadores que eles trazem, os eventos traumáticos que eles viveram e o que ele espera do futuro. Então, para nós é muito importante ter algo assim bem criterioso, porque a cada situação que você vai trabalhando, você sabe exatamente o que foi trabalhado, né? Para vocês verem. No nosso trabalho do curso de MDR, a gente dá uma colinha para os nossos alunos de cada fase específica do que esses alunos podem fazer, né? Então, temos aqui da fase 1 a fase 8, para que o nosso aluno tenha de uma maneira bem criteriosa. Fazemos questão de trazer isso para os nossos alunos. Na fase 2, como eu estava falando, o terapeuta vai ensinar algumas técnicas específicas para que o paciente possa lidar com qualquer distúrbio emocional que possa surgir. Gente, como é importante o nosso paciente estar bem estabilizado, tá? Se a gente puder fazer isso bem criteriosamente, e assim, eu tenho alguns alunos que dizem para mim: ai, Ana Lúcia, é muito recurso. E eu digo, instale, porque o paciente vai se beneficiar desses recursos em qualquer momento da vida dele. Instale o recurso e lembre ao paciente de usá-lo. Hoje eu tenho feito uma coisa muito legal. Como eu estou aqui, como eu fiz com vocês, eu gravei um pequeno vídeo do abraço da borboleta, um pequeno vídeo das respirações, um pequeno vídeo de alguns recursos, e eu mando para os meus pacientes, para que eles tenham e lembrem de vez em quando, né? Que isso é bastante importante, tá? A gente precisa, nessa fase, estabelecer, assim, gente, uma confiança criteriosa, né, com o nosso paciente. Por quê? Porque, embora a pessoa não precise entrar em detalhes do que ele passou naquelas memórias perturbadoras, é extremamente importante que o seu paciente confie em você. É extremamente importante que a aliança terapêutica seja mantida, ela seja de uma certa forma evidenciada por todo o tratamento. Principalmente em pessoas que têm relações de apego inseguro, né? Quando o paciente vem para a terapia, uma das relações de apego seguro que o paciente pode buscar é a relação com o terapeuta, né? Então, a gente desenvolver essa relação, ela é muito importante, tá?
Se o paciente começa a entrar numa vibe de não se sentir confortável, é importante que você pare as questões da terapia e você invista nessa relação terapêutica. Com as crianças, gente, é extremamente importante, nesse momento, a gente investir na relação terapêutica. Eu sento no chão, eu jogo um jogo, eu faço algum trabalho lúdico para a criança. Hoje uma criança de, olha gente, 3 anos e meio, essa criança tem. Ele disse para mim assim: sabe, tia Ana Lúcia, eu adoro vir aqui brincar com você. E eu fiquei assim meio impactada, sem saber o que dizer para ele. E eu disse assim: eu também adoro brincar com você. E aí, quando eu saio da minha sala com a criança e ele vai embora, a minha secretária diz assim: nossa, como esse garoto mudou, como ele tá bem, né? Porque no primeiro dia que ele veio no meu consultório, ele armou um barraco no consultório terrível, de birra, de fazer coisas erradas, e a gente vê a mudança gradativa da criança, é uma coisa assim excepcional, né? Então, a terapia de EMDR é muito mais do que somente os movimentos oculares, né? A terapia de EMDR, gente, é importante que o terapeuta aprenda a usar os recursos, o terapeuta aprenda a usar os procedimentos necessários para que o processamento continue, né? Isso é bem importante, tá? Então, nesse momento, o terapeuta vai ensinar uma variedade de técnicas, de recursos, né? Às vezes de mindfulness, às vezes de yoga, tá? Para que o paciente aprenda a se acalmar, para que o paciente saia de um nível de perturbação grande para um nível de perturbação onde ele consiga funcionar de uma maneira adequada. Isso é bárbaro, né? Então, os terapeutas precisam aprender essas ferramentas. Com que objetivo? De ajudar qualquer que seja a pessoa. Hoje, para mim, não existe cliente difícil, tá? Eu fico muito orgulhosa de poder dizer isso numa live, porque no passado tinha pacientes que eu ficava angustiada antes do paciente chegar, porque eu não sabia se eu ia dar conta do paciente. Então, hoje, eu não tenho esse problema, porque eu tenho no MDR 3 protocolos básicos, que é o EMD, que é um protocolo só de dessensibilização, para aqueles clientes que chegam muito, muito afetados emocionalmente e sensorialmente. Eu tenho um MDR pequeno, que eu posso trabalhar pequenas partes do evento traumático, e eu tenho um protocolo padrão, que é esse que eu estou trazendo para vocês. Então eu fico tranquila, de acordo com o meu paciente chega, eu vou utilizar a ferramenta para ser utilizada naquele momento, né? Então, é importante, gente, as pessoas mais felizes do planeta têm maneiras de relaxar diferentes, têm maneiras de descomprimir o estresse que ela passa no dia a dia de vida. Nós somos agentes de ensino para essas pessoas. Quando eu ouço uma moça dizer: não, eu nem me preocupo com a respiração. A respiração, gente, é algo que para nós é extremamente importante a gente aprender a fazê-la de uma maneira adequada, porque ela pode nos ajudar a tirar do momento de estresse muito alto para você se autorregular, né? Então, nesse trâmite entre a preparação e a fase de história clínica, que é a fase 1 e 2, a gente precisa conceitualizar o caso. Eu digo para os meus alunos: se você não estudou toda a parte de psicopatologia, algumas coisas de psiquiatria, precisa começar a estudar. Por quê? Porque a conceitualização do caso está montada em todos os preceitos da psicopatologia, né, e da psiquiatria. Quem trabalha com criança precisa saber trabalhar com pais. Eu já tive vários supervisionandos que disseram a mim: Ana Lúcia, eu não vou trabalhar mais com criança, porque eu não consigo trabalhar com os pais. Sabe o que eu fiz?
Eu fui para dentro da universidade e fiz um mestrado e um doutorado nessa área. Eu hoje, qualquer pai para mim é tranquilo. Sabe por quê? Porque eu nunca digo para um pai e para uma mãe que eles estão errados. Nunca. Pai e mãe, gente, não erra. Pai e mãe comete equívocos, tá? Comete equívocos porque não aprenderam. Quem não aprende a desenvolver um papel, não sabe fazê-lo de uma maneira adequada. Então eu ensino. Eu me coloco à disposição dos pais, dos meus pacientes, para ensiná-los. Né? Então, quando eu digo pai e mãe não erra, eu acredito nisso. Pai e mãe cometem equívocos. Eles se equivocam quando educam. Eles se equivocam quando dão algumas mensagens negativas para os filhos. Eles precisam aprender. E eu me coloco a serviço deles para fazer isso. E eu acho, gente, isso fantástico. Porque eu tenho uma relação com os pais dos meus pacientes extremamente importante. Que é uma relação de confiança. Essa eu acho que é extremamente importante, tá? Então, conceitualizar o caso é muito importante, tá? Aí a gente vai para a fase 3, né? Que é a fase de avaliação. O paciente vai ser solicitado a acessar cada alvo de maneira controlada e padronizada para aquele alvo que possa ser processado. Então, o paciente vai trazer os pilares da memória. Quais são os pilares da memória? Né? As imagens, as sensações corporais, as crenças, as emoções. Então, a gente vai pedir ao paciente para escolher, inicialmente, algum tipo de imagem que possa ter trazido para ele dentro daquela queixa que ele vai trabalhar, que tenha sido a mais significativa negativamente. Eu vou pedir a mais antiga. Se o paciente não lembra, eu peço aquela mais antiga que ele lembra, tá? Depois disso, eu vou levantar as crenças que o meu paciente traz. As crenças negativas, eu vou dizer para vocês que são as mais difíceis da gente levantar. Por isso, a gente tem vários tipos de material e esse é o material que a gente distribui para os nossos alunos. Né? E se o paciente não consegue trazer as crenças negativas e positivas, a gente pode disponibilizar uma colinha, como eu falo, né? Para que a gente possa, de uma certa forma, tá trazendo esses pacientes para junto da gente. Na crença positiva, a gente vai avaliar o nível de perturbação, que vai de 1 a 7, que é chamado validade da crença positiva, que é o VOC que a gente chama. O VOC, ele traz algo bem importante, que é o quanto o paciente acredita naquela situação, naquele momento, que ele pode desempenhar aquela crença. Então, a gente desenvolveu para trabalhar com as crianças essa validade da crença positiva. Né? Esse material é novo, ele está saindo agora para os novos cursos de formação, né? É um material bem novo e a gente trabalha com as crianças, gente, de uma maneira super lúdica, tá? A gente trabalha com as crianças trazendo algumas cartelas, né, para a criança, de uma certa forma, trazer as emoções. Olha que linda, feliz, ela está aqui, né? E aqui a gente tem uma emoção de uma criança, cadê ela? Perdi aqui. De uma criança com raiva, tá? Olha só que linda, né? Esse material também é um material novo que a gente está trabalhando com os nossos alunos para que a gente possa ter com nossos alunos um material bem, de uma maneira bastante criteriosa para que eles possam trabalhar bem. Tá? Quando a gente vai pedir as emoções, nós podemos mostrar as emoções com as cartelas. Nós temos também livretos onde a gente tem todas as emoções. E a gente aqui vai medir de 0 a 10, onde 0 é nenhuma perturbação e 10 é a maior perturbação que o nosso paciente pode sentir. Nós temos toda essa parte lúdica para trabalhar, tá? Para vocês verem aqui as sensações corporais e aqui nós temos também como o paciente se sente agora, as meninas, né? Com crianças a gente pode ter um arsenal de coisas. Nós podemos trabalhar com bonecos,
para trabalharmos no protocolo de história. Fiz uma aula linda, eu agradeço a todos que estavam lá na terça-feira. Aqui é o Pipo e a Lila, que são dois personagens que eu adoro, né? São meus personagens principais do meu trabalho. Esses personagens eu utilizo nos protocolos de história. Por quê? O MDR tem uma coisa, gente, que é fantástica. Nós trabalhamos até com bebês. Os bebês, a gente pode fazer um protocolo de história, um protocolo gestacional, um protocolo, de uma certa forma, bastante criterioso, quando a gente utiliza os protocolos de história. Então, como a gente faz? A gente coloca os personagens, como o Pipo e a Lila, como objetos intermediários, para a gente poder trabalhar com os nossos pacientes. Ô Vera, esse material ele vai estar saindo para um curso de formação de MDR com criança. Depois disso eu vou disponibilizar ele para todos os meus alunos, tá certo? Primeiro eu vou lançar esse curso de formação para depois eu disponibilizar para vocês, tá bom? Fiquem tranquilas que os meus alunos têm tudo que a gente pode colocar na mão deles para trabalhar de uma maneira bem criteriosa, tá? E a gente também, com os nossos pacientes, a gente pode utilizar objetos intermediários para fazer as estimulações bilaterais. Para vocês terem ideia, com as crianças a gente pode usar, olha, as princesas para fazer estimulação bilateral, com as meninas, tem meninos que gostam também de Batman, né? Aqui, para vocês terem ideia, adoro esse meu dinossauro. As crianças adoram tudo que tem luz. E a gente faz a estimulação bilateral utilizando os objetos intermediários também, né? Tudo que tem luz as crianças gostam, gente. Olha, você pode fazer estimulação bilateral, tanto online como presencial. Olha aqui, eu trouxe esse material para vocês verem que a gente tem um arsenal de situações que a gente pode trabalhar com os nossos pacientes. Aí a gente vai, quando o paciente chega muito ativado no nosso consultório, ele tem um nível de perturbação muito elevado que a gente chama do SUDES. O SUDES vai de 0 a 10, onde 0 é nenhuma perturbação e 10 é maior. O nosso objetivo na dessensibilização, que é a fase 4, a gente vai chegar em 0, tá? Então, na fase 4, a gente reprocessa e a gente faz estimulações bilaterais até o indivíduo trazer 2 memórias positivas. Quando ele traz 2 memórias positivas, a gente migra, né, para a fase 5. Essa fase é muito importante o terapeuta estar atento, porque a pessoa vai lidar com muitas emoções, né, com muitas emoções negativas, e que ela pode abrir um arsenal de memórias negativas que estão relacionadas àquela queixa, tá? Então, durante a dessensibilização, o terapeuta vai conduzindo as estimulações bilaterais, que podem ser oculares, podem ser auditivas, com sons bilaterais, e podem ser táteis. Uma delas é o abraço da borboleta, e outra estimulação tátil é a estimulação com o aparelho tátil, tá? Que esse aparelho a gente precisa aprender a usá-lo. Nós temos um aparelho bem legal aqui brasileiro, da Psi Equipamentos, que é um aparelho que a gente vê o número de estimulações que o nosso paciente está fazendo durante aquele reprocessamento, né? Então, esse aparelho a gente controla, nós terapeutas, né? Então, nessa fase, a gente tem a oportunidade de identificar e resolver os eventos semelhantes que podem ter ocorrido com o paciente estarem associados ao trauma, né? Então, durante as estimulações bilaterais, o terapeuta vai fazendo esse movimento, né, até que o SUDES chegue em 0, tá? Então, quando o SUDES chega em 0, nós vamos para a fase 5, que o objetivo dessa fase é concentrar e aumentar a força daquela crença positiva que o paciente quer instalar, que pode ser aquela inicial que ele trouxe na fase 3,
ou pode ser uma nova que ele trouxe agora, depois que o reprocessamento foi feito. Isso é fantástico, né? Então, durante a fase de sensibilização, o paciente reprocessou o terror daquele evento que ele viveu, né? E ele agora percebe como adulto que ele pode ter força, pode ter escolhas para que não existiam naquela época para enfrentar aquelas situações. Tá? Então, durante a fase 5, a cognição positiva ela tem que ser ativada. Tá? O objetivo é que a pessoa aceite a verdade dela completa daquela autoafirmação positiva no nível 7, que é o maior nível que a pessoa pode encontrar. Aí a gente vai, posteriormente, depois que o paciente já está bem estabilizado, nós vamos para a fase 6, que é a fase do escaneamento do corpo. Nesta fase, a gente vai, depois que a crença positiva está muito fortalecida e já instalada, o terapeuta vai solicitar que o paciente traga à mente o que sobrou daquele evento original, a crença positiva agregada àquilo, e verificar se tem alguma tensão no corpo. Se o paciente não tem, a gente passa para a fase 7. Se o paciente tem, nós temos que reprocessar aquela sensação corporal que está ativa, ok? Então, quando essas memórias são processadas, as memórias das sensações corporais que foram ativadas, a gente vai para a fase 7, que é a fase de fechamento. Essa fase encerra a sessão de tratamento, mas ela pode ser sessão completa ou pode ser sessão incompleta, ok? Se a sessão for incompleta, é muito importante a gente colocar aquele material residual que sobrou ou num container imaginário ou num container físico, para que o nosso paciente não sofra as nuances negativas do reprocessamento, tá? E a gente só estabiliza o nosso paciente na hora que o paciente está bem. Eu só deixo o meu paciente sair do meu consultório quando ele está muito bem, tá? Então, durante a sessão de MDR, o paciente esteve no controle, porque o terapeuta está acompanhando ele, tá? E o paciente é informado que entre as sessões o reprocessamento pode continuar, né? Algum material novo pode aparecer e a gente orienta a usar um livretinho ou colocar no celular aquelas experiências que aparecerem, que forem aparecendo em relação ao que foi trabalhado, né? É muito importante nessa fase de fechamento a gente falar para o paciente que ele precisa, de uma certa forma, usar os recursos que nós instalamos lá na fase 2, ok? E a gente tem a última fase, não menos importante do que todas as outras, gente. A fase de reavaliação, eu acho que é uma das fases mais importantes, porque a gente verifica se o que a gente trabalhou no MDR foi totalmente reprocessado, né? Então, é importante que eu traga, nós temos no protocolo 7 perguntas, a gente faz aquelas perguntas. Se o paciente terminou uma sessão incompleta, a gente vai complementar aquela sessão. Se o paciente terminou numa sessão completa, a gente vai ver se realmente foi tudo reprocessado, porque acreditem vocês, às vezes sobram resíduos. Os resíduos são situações bem delicadas e que a gente não pode deixar de reprocessar, tá? Porque tudo que é resíduo pode ficar na rede de memória de uma maneira não adaptativa. Então a gente tem que reprocessar para o paciente, de uma certa forma, se sentir melhor, o paciente se sentir produzindo de uma maneira que ele possa ter uma vida mais tranquila. Para mim, gente, eu estava dizendo ontem para uma colega o quanto é importante ver o meu paciente sair do emaranhado que ele chega, com queixas múltiplas muitas vezes, com queixas difusas que ele não conhece, e que a gente pode até usar um protocolo gestacional, que a gente trabalha as memórias gestacionais
que foram não adaptativas, que elas ficam nessa região do nosso cérebro, que é a região mais primitiva, porque na época em que elas foram vividas, não existia ainda no nosso cérebro toda a parte que recolhe as memórias, o hipocampo de uma maneira geral. Então, tudo que a gente vive lá no útero da nossa mãe, aquilo pode ser gerado como memórias não adaptativas. Quando você percebe, sabe aquele paciente, gente, que chega no nosso consultório e diz assim: ai, doutora, olha, não sei de onde vem. Eu sou uma pessoa que, sabe, eu não me sinto pertencendo a lugar nenhum. Eu não sei onde vem essa minha agonia que eu sinto. Eu não sei o que acontece comigo. Esse paciente pode ter vivido memórias gestacionais bastante importantes e a gente pode, no trabalho com MDR, fazer o reprocessamento dessas memórias uma a uma, tá, gente? No protocolo gestacional, que é um curso que eu dou gratuitamente para os meus alunos, principalmente, e para os convidados que querem aprender um pouco mais. É um protocolo que a gente utiliza para reprocessar as memórias gestacionais quando elas acontecem. Por que é importante nós estarmos ligados a essas memórias? Porque pode estar nelas ali o evento-chave que pode ter desencadeado a problemática futura ou até doenças a longo prazo dos nossos pacientes. No estudo ACEs, a gente sabe, é um estudo comprovadamente científico, né, que traz para a gente um respaldo da gente assegurar que as experiências adversas na infância podem gerar doenças a longo prazo. E ouvindo por esse lado, olhando por esse lado, vocês podem imaginar o quanto é importante a gente estar ligado nas experiências adversas que os nossos pacientes sofreram lá na infância. Essas experiências podem trazer para nós um olhar bem diferenciado para a gente conceitualizar os casos dentro da terapia de MDR, para a gente montar planos de tratamento e efetivamente a gente conseguir fazer com que os nossos pacientes consigam, de uma certa forma, reprocessar os seus traumas, reprocessar as experiências traumáticas que eles viveram. E olha, gente, pasmem hoje. Muitas pessoas perguntam para mim: Ana Lúcia, o MDR serve somente para trabalhar estresse pós-traumático? Não, gente. Hoje, nós trabalhamos com MDR absolutamente todas as queixas. As queixas mais graves, a gente precisa ter pequenos cuidados ou grandes cuidados, tá? Conversar com o médico do paciente, saber, conhecer a doença do paciente. Eu muitas vezes me vejo debruçada em cima de livros, debruçadas em cima do computador, pesquisando artigos científicos para conhecer a doença do meu paciente. Que tem doenças que eu não conheço, mas eu vou lá e procuro saber. Então, para nós, é extremamente importante a gente conhecer a doença do nosso paciente para a gente poder trazer um benefício maior do reprocessamento quando nós estamos dentro de um plano de tratamento bem criterioso, né, bem estudado. Eu tenho o hábito de, depois que eu faço um plano de tratamento, eu estudo ele. Se é por ali que eu tenho que ir, ou se eu preciso de mais dados do meu paciente para eu poder estar acompanhando, né? Oi, querida Giovana, seja bem-vinda. Então, é muito importante a gente trazer esse olhar mais criterioso. Se eu preciso estudar alguma coisa daquele caso clínico, eu vou em busca. Se eu preciso mandar o paciente fazer uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psiquiátrica. Então, a gente pode fazer isso quando a gente tem o paciente na nossa mão. Quando a gente tem exatamente uma visão bem ampliada do que a gente precisa trabalhar. Então, eu oriento a todos os meus alunos, né? Isso eu faço de uma maneira bem criteriosa, que eles precisam retomar toda a parte de psicopatologia, toda a parte de psiquiatria, alguns dados, né, de psiquiatria que são bem importantes da gente saber,
para que a gente possa exercer um trabalho mais diferenciado e o nosso paciente se beneficiar, né? Então, para a gente finalizar essa live, né, vocês viram que o MDR é um protocolo faseado, que tem 8 fases, todas as fases têm objetivos definidos, né, e tem procedimentos que são importantíssimos de serem seguidos. E no MDR nós temos muitas técnicas que a gente utiliza para facilitar o nosso trabalho, que a gente utiliza principalmente durante a fase de reprocessamento, onde o processamento pode bloquear, onde o processamento pode, de uma certa forma, criar um certo impacto para o paciente. Nós precisamos saber o que fazer. E nós temos todas essas técnicas que vocês que fizeram o curso de MDR podem dispor delas, e vocês que ainda não fizeram estão convidadas a vir com a gente aqui na Equilíbrio Mente e Corpo, que nós estamos fazendo um trabalho bem amplo, né? Divulgando o MDR aqui no Brasil, fazendo um trabalho bem junto do nosso aluno, para que a gente possa ensinar de uma maneira efetiva, né? A gente tem feito muitas aulas, temos feito grupos de estudo, e eu gosto bastante de fazer isso, para que o meu aluno se sinta bem prestigiado e bem apoiado, né? A gente vai fazer agora, na semana do dia 20 de outubro, nós vamos fazer a semana de alta performance da psicologia. E a gente vai trazer, gente, vocês não têm noção quem? Carol Santiago, a terceira maior medalhista da história paralímpica do Brasil. Ela vai estar conosco na semana de alta performance que a Equilíbrio Mente e Corpo vai fazer. São 3 lives super importantes. Nós vamos falar, nós vamos divulgar. Se vocês quiserem se inscrever, não deixe de se inscrever. Nós vamos ter vários sorteios. Nós vamos ter uma série de coisas legais, tá? Nessa semana. Então vocês vão lá na bio, que tem lá a ficha de inscrição para essa semana, que vai ser um prazer ter vocês. Ela vai ser pelo Zoom, não vai ser por aqui, porque a gente espera um número grande de participantes. E é sempre um prazer estar aqui com todos vocês, os meus seguidores, as minhas amigas, as minhas organizadoras. A Milena está aqui, que é uma grande parceira, e também os meus alunos queridos, que eu tenho aqui, ó, dentro do coração, tá? Eu vou me despedindo hoje de vocês, finalizando essa live, tá? E espero vocês semana que vem, na quinta-feira, tá? Um beijo grande. A Giane também tá aqui, a minha parceira de consultório, tá? Gi, beijo, você conseguiu chegar em casa, né? Então, um beijo a todos vocês e até a próxima quinta, ok?